Mateus capítulo 20. Primeira coisa que nós vimos nesse texto bíblico é que Deus, Ele não chama espectadores, Ele só chama trabalhadores. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia. Aí nós vimos que o trabalho com Deus é diário. O contrato de Deus conosco, nosso relacionamento deve se renovar todos os dias, porque o verso 2 diz: ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E aí nós vimos que eles pensaram que haviam de receber, diz o verso 10, mas do mesmo modo receberam a mesma quantidade, pegaram 6 horas da manhã. E o versículo 10 diz que eles pensaram que iam receber mais e receberam o mesmo daqueles que pegaram no trabalho às 5 horas da tarde. Aí vimos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós precisamos ajustar a nossa maneira de pensar com a maneira de Deus pensar. Deus não pensa como você pensa. E hoje nós vamos falar sobre murmuração, reclamação. A Bíblia disse que eles reclamaram, e toda reclamação na casa de Deus, na verdade, é contra o dono da casa. Isso está no versículo de número 11. Disse: recebendo, murmuravam contra o pai de família. Ok, quem não veio domingo passado, levanta a mão. Pode baixar as mãos. Quem não veio domingo retrasado, levanta as mãos. Igual. Quem não veio esse domingo, levanta a mão. Ah, tá. Você está aí. Minha esposa e eu agora todos os domingos vamos fazer uma chamadinha da nossa equipe, que a gente tem percebido que não só as pessoas que congregam conosco vêm um domingo sim, outro não. Vem um, faltam 2, depois vem um, falta 3, depois vem um, falta um mês, depois uma vez por mês, depois vem uma vez a cada 2 meses, depois uma vez a cada 3 meses. Você é de onde? Eu sou lá da colheita. Ah, você foi no culto semana passada? Não, o último que eu fui foi 2017. Então a gente tem percebido que isso tem chegado nas gerações mais elevadas da igreja, e é um problema, porque aí é liderança. Então a gente tem que estar observando, e como somos muitos nos ajuntamentos, a gente estava aqui pouco mais cedo orando pelos pais e pelas crianças, junto com os pastores da Rede Kids, André e Alessandra. Depois minha esposa entrou numa reunião do Congresso Despertar. Mas a gente, quando chega aqui no auditório, às vezes percebe que muita gente não está presente, mas não consegue saber nome por nome. Então eu vou estar fazendo esse levantamento todos os domingos, né, para a gente ver as presenças e ausências, para a gente perceber se está acontecendo alguma coisa. Às vezes a pessoa está até internada no hospital, a gente não sabe, vai saber 1 mês, 2 meses depois, já teve até alta. Então a visão celular trabalha para que a gente consiga acompanhar mais de perto cada discípulo. Por isso todos temos células, eu tenho a minha esposa tem a dela, e cada um faz parte de uma célula. Então, para quem não vem quase nunca, eu vou fazer um breve comentário do capítulo 20 de Mateus. Os outros já ouviram bastante, estão enjoados de saber. Mateus capítulo número 20, Jesus conta que o reino de Deus se compara com uma vinha, uma plantação de uvas. E o dono da vinha, ele contratou pessoas para trabalhar às 6 da manhã. Quando deu 9 da manhã, ele foi na cidade, viu uns caras na calçada sentados e disse: vocês estão aí sem fazer nada? Vão trabalhar para mim. Os caras pegam 9 da manhã, chega lá, já pegaram os caras que estavam trabalhando desde as 6 da manhã, suados. Aí ele vai ao meio-dia, encontra outro grupo e diz: ninguém contratou vocês? Eles disseram: não, estamos aqui porque ninguém nos contratou. Vem trabalhar para mim na vinha. O cara pega meio-dia. 3 horas da tarde ele sai de novo, vê um pessoal parado e diz: vai para minha vinha também.
E 5 da tarde, o trabalho naquela época ia só até as 6. Ele encontra um outro grupo e disse: e vocês? Estão parados por quê? Ninguém nos contratou, trabalha para mim na vinha. Os caras chegam lá 5 da tarde. Pensa você que você estava lá desde as 6 da manhã. O cara chega às 5 da tarde. Na hora de fazer o pagamento, que era diário, às 6 da tarde, o patrão manda as pessoas que fazem o pagamento pagar pelos últimos. Então vai pagar os caras que pegaram 5 da tarde, aí dá 1 moeda de prata. Aí paga os que dá 3 horas da tarde, os que pegaram meio-dia, os que pegaram 9 da manhã e os que pegaram 6 da manhã pensaram: se o cara que pegou 5 ganhou 1 moeda de prata, a gente que pegou 6 da manhã vai ganhar muito mais. Pensamento lógico, sim ou não? Ok. Você teria esse pensamento, sim ou não? Sim, o contrato daquela que ele tinha feito com os homens era 1 moeda de prata. Chegou para eles e disse: está aqui 1 moeda de prata para cada um. Aí eles reclamaram, versículo 11 diz: murmuraram contra o pai de família. Mas não murmuraram direto com o pai de família, murmuraram contra o pai de família, para quem está fazendo pagamento. E murmuraram contra o pai de família, dizendo: como que a gente pega 6 da manhã e recebe o mesmo que os caras que pegaram 5 horas da tarde recebem? E aí o pai de família diz para eles: quanto que eu combinei com vocês? 1 moeda de prata, está aqui o que é de vocês, vai embora. Estou devendo nada para vocês. Agora, se eu quiser pegar toda a minha fortuna e dar para esse cara que pegou 5 da tarde, o que vocês têm com isso? Eu não posso fazer o que eu quiser com a minha fortuna? Ou o coração seu é mau por eu ser bom? Veja que quando a parábola termina, está todo mundo chocado, como se estivesse diante de uma grande injustiça. Nós muitas vezes achamos que a nossa vida está sendo uma injustiça. A gente olha para a vida de alguém que parece que deu sorte na vida. Parece que a pessoa, ela virou uma esquina e caiu ministerialmente 10 células na cabeça dele. Virou uma esquina e ganhou na loteria. Nossa, casou tão bem, eu casei tão mal. Nossos filhos de fulano são tão maravilhosos, os meus não são. Porque se eu busco a Deus, se eu oro, e eu estou vendo pessoas que nem buscam tanto. O cara aceitou Jesus tem 1 mês, está melhor do que eu. E a gente começa a entrar numa insatisfação e numa reclamação que a Bíblia chama de murmuração. Agora escutem isso: ninguém jamais ganha nada por murmurar. Se tiver alguém nesse auditório que conhece uma pessoa que por murmurar a sua vida melhorou, eu quero saber quem é você. Levanta a mão quem conhece alguém que ganha a vida melhora murmurando. Ninguém. A murmuração só atrai coisas mais negativas para a sua vida. Quando você começa a murmurar, as coisas começam a piorar. Quando eu mudo a minha linguagem, eu mudo a vida à minha volta. A Bíblia diz que eles murmuraram contra o pai de família. Mas o verso 8 diz que foram os mordomos que ouviram a murmuração. Diga comigo: murmuraram contra o pai de família. Mas olha que o verso 8 disse que foram os mordomos que ouviram a murmuração. Não foi o pai de família, não foi o dono da vinha, não foi o dono da plantação. Quem ouviu a reclamação são os que têm contato com as pessoas. Ou seja, quem escuta a murmuração somos nós, são os pais, é o marido, é a esposa. Somos nós que ouvimos: a mulher de fulano, mas você... minha mãe era um arroz maravilhoso. O seu, quem escuta somos nós. Pastor, eu estou servindo a Deus há tanto tempo, sou dizimista fiel. Por que minha vida está difícil? Porque a gente não reclama contra Deus, a gente não tem coragem. Então naturalmente essa reclamação foi contra o dono da vinha. Mas na verdade quem ouviu a reclamação não foi o dono da vinha, foram os que fazem o pagamento. Porque o ser humano não tem coragem de falar direto contra Deus. Então ele fala contra a vida. Ele diz: a minha vida é ingrata, a vida é injusta comigo. Quando o homem diz que a vida não está sendo justa com ele, normalmente está querendo dizer que Deus não está sendo justo com ele. Só que ele não tem coragem de falar Deus, ele fala vida. Pedro disse no capítulo de número 5, para um casal que havia em casa combinado que ia vender um terreno, dar a metade para a igreja, ia ficar com a outra metade e ia dizer que era tudo. Pedro disse para eles: vocês não precisavam nem dar a metade, o terreno é de vocês. Mas já que vocês deram, para que mentiram? Vocês não mentiram para mim e para o Pedro, vocês mentiram para o Espírito Santo. Escute, em última análise, toda murmuração é contra Deus. Em última análise,
Toda murmuração bate no trono de Deus. Toda vez que você reclama da sua vida, da sua história, da sua existência, e você não olha para o Oriente Médio, você não olha para o que está acontecendo na Síria, você não olha para o que está acontecendo em Guiné-Bissau, na África, onde está o Joaquim, mas parece que a vida arrumou um complô contra você. Só sua vida é difícil, só para você que as coisas não funcionam. Parece que para você Deus está sendo injusto. Na verdade, a sua murmuração está sendo direta ao coração de Deus. Por isso que Deus não aceita murmuração. Veja o que diz no livro de Números, capítulo 14, versículo 12. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Contra quem? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Contra quem? Não foi contra Deus, foi contra Moisés e Arão, o pastor e o copastor. O pastor que estava conduzindo eles no deserto era Moisés, o copastor era Arão. Murmuraram contra quem? Não foi contra Deus, foi contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara que a gente tivesse morrido lá no mundo. Se a gente tivesse no mundo, a gente estava melhor. Que a gente tivesse morrido lá no Egito, ou mesmo neste deserto. Mas o versículo que nos chama a atenção é o versículo 26 e 27. Quando Deus vem falar com Moisés, ele disse: depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando vocês vão aguentar esta má congregação que murmura contra? Não, deixa eu ler de novo o verso anterior. Murmuraram contra quem? E Deus está dizendo: até quando aguentareis essa congregação má que está murmurando contra? Toda murmuração na casa de Deus é contra o dono da casa. Toda murmuração sobre a vida é contra o autor da vida. Quando a pessoa diz: eu nasci no corpo errado, ela está dizendo: Deus se enganou comigo. Quando a pessoa diz: eu nasci no país errado, Deus se enganou comigo. Querido, enganado está você quanto a isso. Eu quero lhe dizer que a tua vida não é um acidente, nem um acaso. Deus tem um caminho na tempestade, no meio da balbúrdia e da bagunça. Deus tem uma solução. A matemática de Deus não é igual à sua. No final essa conta vai dar certo, e no final Ele vai te levantar e te alegrar com os erros inclusive que aconteceram na história. É no conjunto que a gente vê a vitória de Deus. Quando a Bíblia Sagrada diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está dizendo: todas as coisas no conjunto cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É no conjunto. Quem gosta de bolo, levanta a mão. Quem não levantou é que está pensando no bolo ainda. Levantando a mãozinha devagar. Quem gosta de bolo, levanta a mão. Uau, bolo de chocolate. Uau, bolo de cenoura. Uau, bolo recheado. Bolo de fubá. Aí diminui um pouquinho os gostos, mas quer ver? De chocolate. Aí não tem, até anjo levanta as asas. Que estiver aqui em volta, o anjo distraído levanta a asa. O outro diz: mas tu não come. Bolo de chocolate. Maravilhoso, sim ou não? Agora pega todos os ingredientes separados. Pega uma colher de manteiga e põe na boca e come aquela colher de manteiga toda. Pega o fermento puro e põe na boca. Pega depois a farinha, põe na boca. Pega os ingredientes, vai comendo. Clara de ovo, vai pegando os ingredientes. Você vai dizer: que coisa horrível. Mas aquilo tudo misturado, indo ao forno e aguentando a pressão do calor, quando sai uma delícia. A sua vida não é uma bagunça, e Deus não está sentado no trono roendo unha, dizendo: o que eu vou fazer agora em 2018 para essa pessoa? Fique tranquilo. A Bíblia Sagrada diz: cada um dos meus dias já estavam escritos no teu livro. Mesmo nas coisas que te parecem tão sem gosto, com gosto horrível, Deus tem um projeto no meio dessa bagunça, e no final vai ser algo com sabor de vitória. Murmurar é dizer: se eu fosse Deus, faria melhor. Murmurar é dizer: se eu fosse Deus, eu ia fazer melhor do que isso. Um grande dramaturgo escreveu: amo o jeito que Deus fez a vida. Como grande dramaturgo do universo. Mas se fosse eu no lugar dele, não é que alguém ousa falar: se fosse eu no lugar dele, teria planejado um fim melhor do que a morte. A vida é linda, mas a morte é feia.
Se ele tivesse lido a Bíblia, ele ia ver que Deus nunca planejou a morte. Romanos capítulo 6, verso 23, verso 26, vão dizer que o salário do pecado é a morte é uma intrusa. A Bíblia Sagrada diz, 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo a ser vencido é a morte. A Bíblia Sagrada é muito clara que a morte é um inimigo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus veio a este mundo para que com sua morte matasse a morte que o estava matando na cruz do Calvário. Por isso que o autor de Hebreus diz que agora não temos mais medo da morte, porque nele temos vida e vida com abundância. E a Bíblia Sagrada diz em João capítulo 5, verso 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida, tem a vida, tem a vida, tem a vida, e não será condenado, porque já passou da morte para a vida. Alguém dá um grito de vitória nessa reunião de cristãos. Vida, Deus nunca planejou a morte é uma intrusa. A morte é uma intrusa, mas ela foi vencida na cruz do Calvário. Por isso ela não mata mais. Quando você morre, morre o seu corpo, o seu organismo, mas a sua alma e o seu espírito ficam vivos e entram na Jerusalém pelas portas. Deus tem um plano em cada criatura. Vocês não conhecem, vocês são outra geração. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Você não é um acidente, você é um sonho de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz para dar certo. Então vamos deixar a murmuração de lado. Tenho ouvido as murmurações, disse Deus, que os filhos de Israel proferiram contra. Mas eles tinham falado contra Deus? Falaram contra quem? Quando você fala contra os seus pais, quando você fala contra a sua liderança, Deus traz para ele. Por isso que Deus disse nos 10 mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Eu não estou falando de líder mau caráter, sem vergonha, mentiroso, prostituto, ordinário, ladrão, pedófilo, assassino. Estou falando disso. Eu estou falando que quando você desonra um líder que está servindo a Deus, como era Moisés e Arão, Deus traz para ele. Ele disse, murmuraram contra mim. Então, quando ele disse, murmuraram contra mim, significa que toda murmuração, ela em última análise, ela feita na casa de Deus, é contra Deus. Eu nunca vi ninguém ganhar algo de bom por ser um murmurador. Segundo ponto de hoje. Quase toda comparação é tola. Está no texto. No versículo de número 12, eles disseram, estes últimos, está com a sua Bíblia aberta em Mateus 20, estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Parece que eles estavam certos, sim ou não? Mas não estavam. Quando você compara a sua vida com a dos outros, você está desconsiderando uma série de aspectos que são específicos da vida daquele outro. Não tem nada a ver com a sua vida.
Davi podia cortar o cabelo, Sansão não podia. Toda tentativa de nivelar as pessoas, ela é tola, porque ela não considera as diferenças, as discrepâncias que existem. Nós somos seres únicos. A única comparação coerente é aquela que você faz comparando-se consigo mesmo, em relação ao tempo decorrido. Quem eu era ontem, quem eu sou hoje, quem eu quero ser amanhã. Para fazer uma comparação, eu tenho que considerar todas as questões pertinentes do fato em evidência. Senão eu não consigo comparar. Então, na maioria das vezes, quando eu tento fazer uma comparação, eu caio no terreno comum da tolice, da imbecilidade, da inveja, da competição carnal, do ciúme do meu próximo. Deus não trata todo mundo aqui igual. Deus não nos trata de uma maneira pasteurizada, tipo McDonald's, fast food qualquer. Deus nos trata considerando a individuação profunda com a qual Ele tem que tratar cada pessoa. Eu trato meu filho de 13 anos de um jeito, de 8 eu tenho que tratar de outro. Nós não podemos colocar as coisas da mesma maneira. Por exemplo, um irmão me dizia: pastor, eu pastorei uma pequena igreja de 500 pessoas. Fico olhando essa igreja em Bogotá, com 50 mil pessoas. E no final ele me disse que a cidade dele tem 7.500 habitantes. Bogotá, para estar na altura deste irmão, teria que ter uma igreja de 600 milhões, 600 mil membros, quer dizer, mais de 500 mil de membros, para estar na altura dele. Porque a igreja dele compunha 7% da população. A igreja de Bogotá teria que pastorear mais de 500 mil de pessoas para estar na altura. Então Deus te trata como individuação profunda, porque você é um ser único. Existem quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra e nenhum tem a mesma retina, nenhum tem a mesma impressão digital. Descobriram agora que cada pessoa tem uma maneira única de andar. Você é um ser único. De você, Deus só tem você, Deus não tem outro você. Nunca teve outro você antes de você existir. E depois de você não vai ter outro. Você é único. E o valor das coisas do mundo, converso com os especialistas, tem a ver com a quantidade que existe. Por exemplo, uma determinada joia, um determinado relógio que vale muito, a pessoa diz: é porque só tem 5 desses na Terra. Ah, só tem 50 desses na Terra. Ah, essa espécie aqui, esse tipo, só tem 100 em toda a Terra. Então vale muito. Acredite, querido, Deus só tem você de você. Significa que você é um ser único. Ele fez você, jogou a forma fora. Por isso que Jesus veio à Terra para morrer na cruz por você. Não é por todos nós, é por cada um de nós. Significa que Deus ama você, ama a tua família, e Deus está em Teresópolis querendo salvar a tua família. Nem mesmo no Japão as pessoas são iguais. Cada ser humano é diferente do outro. Mesmo os gêmeos não são idênticos. Os gêmeos chamados gêmeos idênticos têm diferença. Pergunta para o Cláudio Branco e para a Elisângela se as duas filhas são iguais. Esses dias liguei para a casa dele e uma disse: eu acordei primeiro, minha irmã está acordando agora. São seres únicos. Por quê? Porque o Deus que nós estamos adorando aqui hoje à noite nesse ajuntamento não é o Deus duplicador. O Deus que estamos adorando aqui hoje é o Deus criador, e Ele vai criar um futuro específico para você, e uma vitória que é só sua.
Às vezes você escuta o testemunho de alguém que venceu o câncer e diz: puxa, eu queria ter um testemunho desse. Então você precisa ter câncer. Você escuta a história de uma pessoa que foi criada sem pai nem mãe e que superou na vida. Você diz: puxa, eu queria ter um testemunho desse. Que pena que eu fui criado com pai e mãe. Tem crente que tem inveja de ímpios. A igreja evangélica de uns anos para cá começou a encher os púlpitos de testemunhos, especialmente artistas se convertiam, do dia para a noite já estavam no púlpito testemunhando, e os artistas começavam a dizer: ah, porque a minha vida era assim, porque eu comi vísceras de fundo, porque eu fiz todo tipo de trabalho, magia negra, feitiçaria, matei não sei quantos, esfolei, 2 horas contando isso, e nos últimos 5 minutos disse: e aí eu aceitei Jesus. Aí os crentes, aleluia. E o filho do crente que estava sentado do lado ficava olhando, pensando: meu Deus, nunca vou poder contar um testemunho desse, a não ser que eu vá dar uma volta lá no mundo. Isaías 65, 23 me revela que os filhos de vocês, os filhos dessa geração, quando passarem pelo encontro, será só para consolidar a cura, só para consolidar a libertação, porque Isaías 65, 23 disse que nós não teremos filhos para perturbação, mas todos eles servirão ao Senhor. Deus vai abençoar a geração dos teus filhos. Deus tem uma unção para você, que é só para você. Às vezes você não recebe a sua unção porque você quer a unção do outro. Você nunca vai receber a sua unção enquanto você quiser a unção do outro. A unção é tão pessoal. A unção em Salomão deu sabedoria, a unção em Gideão deu coragem, a unção em Sansão deu força física. Em cada uma unção tem uma característica, uma atuação. Tem gente aqui que vai ser médico tremendo, tem gente aqui que vai ser advogado tremendo, tem gente aqui que vai ser juiz tremendo, tem gente aqui que vai ser um grande pedreiro, cada um na sua área. Deus não é duplicador, Deus é criador. Deus tem algo só para você. Quem gosta de receber unção? É isso, unção, outros não. Deus tem uma unção para você. Unção, não é duas, são, é um. É específico. Deus dirige algo para você. Deus tem uma unção específica. Deus tem uma túnica que só cabe em você. José tinha uma túnica que os irmãos tinham inveja. Arrancaram a túnica de José, aí tentaram enfiar, não cabia, ficou pequena em mim. O outro, e em mim ficou folgada. O outro, não serve, porque aquela túnica é de José. Deus tem uma família para você. Deus tem um futuro para você. Deus tem um projeto para você. Não é para todo mundo. É único. Sua cruz também é sob medida. Sua cruz também é sob medida. Ai, porque Deus me deu essa cruz para eu carregar. É tua. Nenhuma outra ia servir para você. Todos nós temos uma dose de sofrimento para passar nessa vida. Não tem como passar nessa vida incólume, sem atritar na realidade, sem sofrimento. Ah, queria uma vida sem sofrimento. Lembrei de um pastor, meu segundo pastor, Roberto Inácio, bigodão. A irmã, ele era engraçado, bravo, nervoso. Ele era tão nervoso que um dia ele foi passar nessas portas de banco, que é garra. Ele foi tirando as coisas e o cara: não tem mais aí, só tem que tirar outra coisa. E atenção, aquela som alto, né, que fala na porta. Tem gente que já entra naquela porta com medo já. Aquelas portas rotativas. Aí travou a atenção e esse pastor Roberto Inácio, Assembleia de Deus, Rio de Janeiro, foi meu segundo pastor. Ele falou: pera aí, que eu vou resolver isso. Abriu a maleta dele, fila atrás dele até na porta. O guarda: pode passar, pode entrar. Não, agora eu vou mostrar tudo, tem bastante coisa aqui. Ele era muito bravo, o pastor Roberto Inácio. Pois bem, um dia a irmã disse isso para ele, falou assim: pastor, eu queria não ter problema mais, que eu não aguento minha vida, reclamação, murmuração, não aguento marido, não aguento casa, não aguento essa vida, não aguento o calor dessa cidade, eu não aguento o Brasil, eu não aguento nada. E o pastor disse: eu tenho uma oração, minha irmã, que resolve esse problema, aleluia.
tinha um bigodão assim, aleluia, resolve esse problema. Aí ela disse, pastor, ajoelha aí. Ela ajoelhou e disse, Senhor, leva a tua serva, mata ela agora. E ela, pastor, tá amarrada. Disse, você disse que não quer mais problema, lá no céu não vai ter problema nenhum. Então todos nós, crente ou não crente, vai ter problema. No capítulo 7, que Jesus fala sobre as duas casas, as duas famílias, os dois tipos de fundamentos, ele disse que nas duas caíram a chuva, nas duas sopraram os ventos, nas duas teve enchente, as duas bateram contra a casa, uma caiu e foi grande a sua ruína porque estava firmada sobre a areia, a outra não caiu e ficou firme porque estava firmada sobre a rocha. As duas ouvem a palavra, mas uma não pratica e a outra põe em prática. Quem põe em prática, as lutas vão vir, mas você vai permanecer firme na presença do Rei e louvando a Ele até pelas dificuldades da vida. Dificuldade tem. Fala para a pessoa que está ao seu lado, se a gente for trocar dificuldade, eu vou ficar contando as minhas e você as suas, para a gente ver quem conta mais desgraça. Diga para ele, mas eu decidi viver pela fé. Diga aí, em todas as coisas sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Tem alguém vivo para dar um aplauso a Jesus e um grito de júbilo? Sua cruz é sob medida. Deus tem uma unção só para você. E também uma cruz. Em Atos capítulo 2, Deus mostrou isso na terra de Israel. Lá, você for lá comigo, eu vou te levar no cenáculo. Você vai orar nesse lugar onde era o cenáculo. Imagina, um monte de crente orando no cenáculo. E de várias nações, né? Aí, uma glossolália. Aleluia, aleluia. Pessoal orando em línguas, é a coisa mais linda. Cenáculo. Pois a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículos número 3, que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre cada um veio uma língua de fogo. Sobre cada um, uma chama de fogo. Diga, sobre cada um. Tinha uma mais comprida, uma chama mais larga, uma chama mais avermelhada, outra mais azulada. Cada um tinha a sua chama, mas em cima da cabeça de cada um tinha uma chama. Deus tem uma chama só para o teu ministério. Deus tem uma chama só para a tua família. É chamado específico, é uma graça que Deus dá. Por isso que a inveja é uma tolice. Não fique comparando a sua chama com a chama dos outros. Porque Deus tem uma mais comprida e uma mais curta, mas todas vêm de Deus. E tem uma só para você. Deus tem um futuro maravilhoso para você. Você não precisa ser a repetição da sua família ascendente. A vovó separou, meu bisavô separou, meus pais separaram, e eu já está me dando uma vontade de separar. Separa com isso, querido. Porque você não nasceu só do seu pai biológico. Quando você se encontrou na cruz de Cristo com Jesus, você nasceu do alto. Você nasceu da água e do Espírito. Você tem o DNA dos céus. Então você pode produzir uma nova história a partir de você, por causa da cruz de Cristo. Quem está entendendo, diga amém e dê um aplauso ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Você não precisa repetir. Venha ao Senhor da vinha hoje à noite. Ele tem algo só para você. Eu não sei se eu digo um terceiro ponto, ou se a gente já ora. Terceiro ponto? Já ora? Terceiro ponto? Esse vai ser rápido. Eu vou dar o quarto ponto, que o terceiro seria longuíssimo. Dá para pregar um mês. Eu vou dar só o quarto. Deus é soberano e não tem sócio na vinha. Deus é soberano e não tem sócio na vinha. Fico vendo gente, especialmente das redes sociais, que se colocam na posição de consertar todas as coisas e dizer como a igreja deve ser. Querido, a igreja só tem um dono. Você vai ser dono da igreja no dia que você morrer por ela. Só uma pessoa morreu pela igreja e ressuscitou.
Morreu numa sexta e ressuscitou domingo de manhã. Ele está em pé aqui com a gente. Ele tem as marcas nas mãos, mas não está mais pregado em uma cruz. Ele está olhando para o teu rosto agora. Ele é o dono da vinha. Ele é o dono de cada um que está aqui. Ele é o dono da sua vida. Você tem que entregar a tua vida para Ele. Não é só porque você está com vontade, é porque Ele é o teu dono. Verso 14 diz isso. Olha aí comigo na sua Bíblia. Toma o que é teu. Se pagando os caras que pegaram 6 da manhã. Toma o que é teu e vai embora. Eu quero dar a este último, que pegou 5 da tarde, o mesmo que eu dei para você. O cara aceita Jesus, tem uma semana, Deus abençoa a vida dele. O cara estava desempregado 5 anos, aceita Jesus, em 1 mês Deus deu emprego para ele. Aí não te deu ainda. E você disse, mas por quê? Porque Deus trata com cada um especificamente. Eu conheço gente que entregou a vida a Jesus, perdeu tudo. Tinha riqueza, perdeu tudo. Não vou citar nome, porque gente muito próxima, você pode conhecer. Aceitou Jesus, perdeu tudo. E ele dá graças a Deus de ter perdido tudo, porque tudo que tinha sido conquistado de uma maneira errada. Bicho levou. E agora Deus deu para ele tudo em dobro. E tudo melhor. Então, não adianta você querer se colocar como dono da igreja, como juiz da igreja, como advogado da igreja. Jesus Cristo disse que nós temos que ser testemunhas. Deus não precisa lhe pedir licença para tomar decisões. Deus não precisa lhe pedir licença para tomar decisões com respeito ao universo que Ele criou. Esse universo inclui sua vida. Ele não tem que te pedir licença. Um dia eu perguntei para Deus, Senhor, às vezes tem tantos shows terríveis, não chove. Tem tanto show de rock satânico, não chove. O cara vai fazer uma feitiçaria, bruxaria, não chove. Vai matar os bichinhos inocentes, não chove. A gente vai fazer um trabalho evangelístico, cai um toró na hora. Por que o Senhor manda chuva e não pergunta? E aí me veio algo claro, é porque Deus é o manda-chuva. Ele não precisa pedir licença para você nem para mim. Ele quis que fosse com chuva. E com chuva vem a colheita. A gente fala, nossa, que colheita tremenda. E com chuva. Talvez a chuva é que fez a colheita vir. Se Deus quiser pegar uma pessoa e tornar ela rica, Ele faz. Tomara que seja você. E Ele não precisa te consultar. Ele não tem que consultar nenhum morador da terra. Se Deus decidir abençoar alguém, quem poderá questioná-lo? Quem era Abrão? Hoje é o pai da fé, mas Abrão era um filho de um fazedor de ídolos, numa terra chamada Ur dos Caldeus, um beduíno qualquer, sem importância nenhuma. Quando Deus o chamou, o abençoou e o multiplicou. Quem era Davi? Um pastor de ovelhas que Deus disse, eu te tirei de trás da malhada. A gente não sabe o que é isso quando lê a Bíblia. Atrás da malhada era onde a malhada fazia a sua purificação intestinal. Defecava. Entendeu ainda não? Fazia cocô. Entendeu agora? Fazia cocô. Atrás das malhadas era o lugar que eles faziam cocô. Então você já entende quando Deus diz, Davi, você não era nada, mas eu te tirei de trás das malhadas. E te coloquei no meio do meu povo. E te coloquei como príncipe do meu povo. Eu não era nada, você não era nada, Deus nos achou na lata de lixo. Mas hoje você vale muito, porque um rei morreu no seu lugar, e o rei derramou até a última gota do seu sangue. E no final do mês agora, sem ser esse fim de semana, o próximo, sexta, sábado, domingo, vamos celebrar a Páscoa, não com coelho, mas com o cordeiro, que é o rei, e que deu o seu sangue para salvar você e a mim. Nós ainda não somos nada relevantes, mas Deus nos deu valor. Nele somos filhos, nele somos amados, nele somos bênçãos vivas. Por causa daquele sangue que foi derramado, fomos aceitos no amado. Está em Efésios capítulo 1, versículo 6. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. É tudo em Jesus. Deus só gosta de você por causa de Jesus.
Deus só aceita você olhando através de Jesus. Em Jesus você é amado. Dentro de Jesus você é aceitável, porque Jesus é o Filho amado que fez a vontade do Pai. Ele é o único dono da igreja, é Adonai, o eterno Deus. Você e eu somos servos na vinha. Só há um dono da vinha, só há um dono da igreja, porque não foi Paulo crucificado no teu lugar, nem São Pedro, nem Maria, nem os profetas, nem Davi, nem Maomé, nem Buda. O único que é dono da tua vida e dono da minha vida é aquele que morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, e hoje está sentado no alto e sublime trono, e vai voltar nesse planeta para nos buscar. Ele é o dono de nossas vidas, ele é o dono da vinha. Diga comigo: Deus não tem sócios na vinha. Tem mulher que pensa que o seu dono é o seu marido. Talvez ele pense isso. Se ele pensa, ele é um estúpido. Tem gente que pensa que o seu dono é o seu patrão. Talvez ele até pense isso. Mas se ele pensa, é um ignorante. Tem gente que pensa que o seu dono é o seu médico. Talvez até algum médico pense isso. Mas se pensar, é um tolo. A única pessoa que é seu dono está reunido com a gente aqui hoje à noite. E ele ama você. E ele está lhe dizendo: eu morri numa cruz por você. Venha para mim hoje à noite. Se entregue a mim. Deixe eu ser o Senhor e Salvador da sua vida.